Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Valesca, eu sou integrante da Liga de Segurança do Paciente da Universidade Estadual do Ceará. E nesse vídeo a gente vai estar abordando sobre a temática Israel humano. Bem, esse assunto ele vai estar nos trazendo sobre os erros que aconteciam, que ainda acontecem nos ambientes hospitalares. Erros esses que a gente sabe que não deve acontecer, mas que infelizmente na nossa realidade eles ainda acontecem, até com certa constância. E ele também vai estar nos buscando dizer qual foi o estopim que fez com que fosse criado a segurança do paciente e por que a gente tem que dar tanta importância à sua visibilidade. Então, tudo isso aconteceu em meados de 1999, no qual o Instituto de Medicina ele divulgou um relatório intitulado Israel Humano, que é justamente o que a gente está tratando agora, no qual esse relatório estavam constando lesões causadas pelo tratamento hospitalares lá nos Estados Unidos, ou seja, tudo deu início lá nos Estados Unidos. E por que lá? Porque naquele período estavam ocorrendo diversos erros relacionados à ciência da saúde. Erros esses que estavam ocasionando em vários tipos de danos ao paciente, que consequentemente estavam levando a diversos óbitos. Tanto que esses óbitos aconteciam cerca de 44 a 98 mil por ano lá nesse período. E esse erro na assistência de saúde, ele ficou no terceiro lugar no ranking das causas de morte nos Estados Unidos. Ou seja, era um problema de saúde pública. Então, devido a essa magnitude de erro que estava acontecendo lá, né, esses óbitos, vários estudos foram lançados, né, e dados foram apontados. E isso foi um dos motivos que fez com que a OMS ela lançasse em outubro de 2004 a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Então, justamente o intuito de estar promovendo medidas para estar prevenindo esses riscos e também de estar diminuindo esses eventos adversos. Lembrando que a segurança do paciente ela vai estar atuando em estar reduzindo ao mínimo aceitável os riscos desnecessários à assistência à saúde do paciente, ou seja, desde o cuidado e da assistência mais simples às mais complexas. E em relação a diminuição diminuir o risco ao mínimo aceitável, não quer dizer que são os erros pequenos eles vão passar impune. Pelo contrário, ele realmente vai estar trabalhando em cima de reduzir ao máximo possível que esses erros aconteçam nos ambientes hospitalares ou qualquer unidade de saúde. E aí a gente pode perceber que tanto a assistência de saúde, tanto o risco, eles andam juntos, são meio que entrelaçados, porque quanto mais complexo for o diagnóstico, maior a probabilidade de um risco estar acontecendo e, consequentemente, maior esse dano ao paciente. E um dos eventos adversos que mais estavam acontecendo lá naquela época é relacionado aos procedimentos cirúrgicos, o incorreto diagnóstico, os tratamentos não medicamentosos, os procedimentos médicos e em relação aos medicamentos. Então, dentre eles, que estavam acontecendo naquele tempo, a gente vê que não tem muita diferença com o que está acontecendo agora. São os mesmos tipos de eventos adversos que estão acontecendo hoje em dia, só que a implementação de mais alguns. Tanto que desses, hoje em dia, os que mais se destacam em relação aos procedimentos cirúrgicos, aos procedimentos médicos e em relação aos medicamentos. Os que mais acontecem em relação à dose inadequada, ao medicamento que é dado para o paciente incorreto, o próprio tipo de medicamento em si que está incorreto, os horários que são dados em horários errados, enfim. E a segurança do paciente estava atrapalhando em 4 pautas. A redução das taxas de eventos adversos, que sejam passíveis de prevenção, que sim, eles são preveníveis, independente do tipo de complexidade que o paciente ele tiver. Aprimoramento da comunicação entre profissionais do cuidado ao paciente, ou seja, tanto os profissionais eles têm que ter uma boa relação entre si, como também ter uma comunicação efetiva para estar ofertando o melhor tipo de assistência possível ao paciente, como também eles têm que ter essa comunicação entre os pacientes para estar entendendo melhor como é que ele se encontra,
garantia aos pacientes de compensação por erros médicos legítimos e a diminuição da responsabilização do profissional de saúde quanto ao erro. Em relação a esse tópico, a gente tem que frisar que aqui ele não vai estar, como é que eu posso dizer, diminuindo a punição do erro do profissional, ou seja, não vai estar passando impune. Pelo contrário, a cultura de segurança do paciente, ela trabalha com uma política de não punição, ou seja, ela não vai estar apontando esse erro para o paciente e para todos os profissionais naquele ambiente de saúde, naquele ambiente hospitalar. Pelo contrário, ele vai estar preservando a identidade do profissional, como ele também vai estar procurando fragilidades procurando quais foram as fragilidades do profissional para que aquele erro acontecesse. E assim está trabalhando em cima disso, para que outros erros não aconteçam. E também até servir de, como eu posso dizer, exemplos para estar trabalhando isso com os outros profissionais e assim está prevenindo mais ainda outros erros futuros. Então, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, ela destaca alguns tópicos, né, em relação à infecção, à limpeza e os cuidados com práticas seguras. Em relação à limpeza, que ele está entrelaçado à higienização das mãos, que é uma técnica muito simples, mas que infelizmente hoje em dia os profissionais eles minimizam muito o seu impacto, porque a partir do momento que você faz uma limpeza incorreta ou até mesmo não faz a higienização das mãos, ela pode estar ocasionando uma infecção ao paciente. Pode ser uma infecção mais simples possível até mais complexa, ou seja, ele vai estar aumentando o tempo de tratamento do paciente, como também vai até realmente estar prolongando o tempo dele no hospital, ou seja, vai estar de uma maneira ou de outra também trazendo mais despesas para a saúde pública. As boas práticas e a redução dos erros decorrentes da assistência em saúde são fundamentais para garantir a segurança do paciente em ambientes de cuidado, como a gente acabou de falar. E a segurança do paciente também trabalha em cima de metas, para estar prevenindo esses riscos, esses acidentes. No caso, são eles a correta identificação do paciente, melhorar a comunicação efetiva entre os profissionais, melhorar a segurança dos medicamentos na prescrição, no uso e na administração, as cirurgias seguras, a correta higienização das mãos e reduzir os riscos de quedas e lesão por pressão. E aí o Instituto de Medicina declara que a cultura de segurança do paciente em saúde ele tem que ter 3 elementos. A crença, no qual por mais que o nível de complexidade do paciente seja, como é que eu posso dizer? Que por mais que seja complexo o tratamento do paciente, existe sim maneiras, estratégias de estar reduzindo e estar prevenindo que esse erro aconteça. O comprometimento da organização, ou seja, as unidades de saúde, os ambientes hospitalares, eles têm que estar comprometidos com a segurança do paciente, no intuito de estar procurando detectar esses erros e estar aprendendo com eles, como também tem que aprender a gerenciar esses erros, para assim estar trabalhando em cima deles para que outros erros não ocorram. Enfim, gente, o vídeo chegou ao fim. Eu vou estar passando a indicação para vocês de documentário que se chama Israel Humano, que é o tema que a gente estava tratando agora, que é um documentário sobre a segurança do paciente, ou seja, nesse documentário ele vai estar tratando sobre os óbitos que aconteceram lá nos Estados Unidos, naquela época, como eu estava falando para vocês, que foi justamente o início de tudo, né, onde começou a existir a segurança do paciente. É um documentário muito bom, o trailer dele está disponível no YouTube, para lá que vocês quiserem assistir. E é isso, gente. Isso aqui foram as referências utilizadas. Curtam o vídeo, nosso vídeo no YouTube. E também tem acesso à nossa carteira de segurança do paciente, que fala muito sobre vários conceitos de segurança do paciente que tem nela. E divulga o nosso vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada.